A gente está falando de magnetismo e eletromagnetismo, só para confirmar, tá, pessoal? O Alex disponibilizou na página dele, lá do Educo, é isso? Vídeos sobre essa aula, que ele trabalhou no 3º ano, então está disponibilizada para vocês também. Ele havia me perguntado se tinha problema, eu disse que não, bem pelo contrário. Quanto mais material bem elaborado para vocês, melhor. Enfim, a gente está falando de eletromagnetismo, estava falando já no período passado, ainda hoje, né? E eu tinha proposto a seguinte ideia: nós temos um fio condutor retilíneo e ele é percorrido por uma corrente elétrica cujo sentido convencional seria para cima. E aí nós estamos vendo exatamente isso aqui. O vetor campo magnético que surge, né, em cada ponto ao redor do fio, ele vai ter um módulo, vai ter uma direção e vai ter um sentido. A direção do vetor campo magnético é sempre tangente às linhas de indução, que eu apelidei de LI, e o sentido o mesmo das LI, né? O mesmo das linhas de indução magnética. Para calcular a intensidade, a gente vai trabalhar um pouquinho mais. Mas vamos lembrar como é que eu identifico o sentido da linha de indução. Então, para eu achar as LI, as linhas de indução, eu vou usar a regra da mão direita. A regra da mão direita, que é com a mão direita. Então, lembrando para vocês, a gente vai deixar a mão direita assim, pode deixar ela espalmada. Junta o minguinho, seu vizinho pai de todos e o furabolo, deixa o mata-piolho para o lado. Tá? Esse dedo polegar vai indicar a corrente elétrica. Então, eu sempre recomendo os alunos que peguem alguma coisa para fazer, às vezes, do fio. Pode ser a caneta, pode ser um lápis na hora da prova, né? Pode ser a caneta, pode ser o lápis, enfim. E aí, o fio está lá, se a corrente é como proposto ali, desenhada assim, eu vou ter a corrente com o polegar e a linha de indução tendo essa orientação. Então, ela sempre vai ser ao redor do fio circular, vai ser perpendicular ao fio, tá? Perpendicular ao fio, e vai ter o sentido, então, e a direção dados pela regra da mão direita. Tá? Então, eu vou ter essa orientação. Pela frente do fio, a linha de indução está indo da esquerda para a direita e por trás da direita para a esquerda. Se eu quero desenhar o vetor campo magnético ao redor do fio, aí basta fazer o desenho como nós já fizemos antes com o ímã. E a intensidade do campo magnético, como é que eu vou achar? Tá? O módulo, a intensidade. O campo é mais forte, é mais fraco? Onde? O que se descobre é que a intensidade do campo é diretamente proporcional à corrente que passa no fio. Já que o campo depende da carga em movimento, quanto mais carga eu tiver em movimento, mais intenso vai ser o campo gerado ali. Se eu tiver menos carga em movimento, eu vou ter um campo mais fraco. Então, maior a corrente que passa no fio, maior a intensidade do campo. Menor a corrente que passa no fio, menor a intensidade do campo. Diretamente proporcional. Dobra um, dobra o outro, triplica um, triplica o outro. E onde será que o campo é mais intenso? Mais perto do fio ou mais longe do fio por onde a carga se move? Quanto mais perto, mais intenso é o campo. É por ali que está acontecendo o fenômeno, né? Então, à medida que eu vou me afastando do campo, mais fraco ele vai ficando. A intensidade do campo é inversamente proporcional à distância. A distância que a gente está do fio. A distância que a gente está do fio. Então, eu vou ter aqui distância grande, campo pequeno. Distância pequena, campo grande. Essa distância que a gente está do fio vai ser igual ao raio. O raio dessa linha de indução, no ponto que a gente está avaliando. A distância daqui até aqui, ó. Essa distância daqui vai ser numericamente igual ao raio da circunferência que representa a linha de indução ao redor do fio naquele ponto, certo? Bom, ainda a intensidade do campo depende do meio onde o campo é gerado.
Se é no ar, eu vou ter uma intensidade de campo. Se eu estiver na água, é outra intensidade de campo. Se eu estiver dentro do meio, uma parede de concreto, é outra intensidade de campo. Então, cada meio vai facilitar ou vai dificultar a existência do campo magnético. Então, essa dependência do meio vai ser dada por um coeficiente que nós vamos chamar de μ. Tá? Vai ser coeficiente de permeabilidade magnética. Coeficiente de permeabilidade magnética. Se for no vácuo, é μ0. Tá? μ0 é no vácuo. E aí o valor dele é 4π vezes 10 na menos 7. Tesla, que é a letra T, que é a unidade que a gente vai usar para o campo magnético, tá? Vezes metro dividido por ampere. Esse valor tu não tem que saber de cor. Se juntar tudo isso aí, pessoal, para calcular a intensidade do campo magnético, a gente vai ter a seguinte fórmula. B igual a μ0 vezes I sobre 2π vezes R, ou 2πd. Tá? 2πr, que é exatamente aqui o perímetro dessa circunferência que envolve o fio aqui no ponto. A circunferência vai passar no ponto onde eu estou querendo saber qual é a intensidade do campo. Certo? Que cuidados eu vou precisar aqui? A corrente tem que estar em ampere, o raio tem que estar em metros, que é a distância, né? Isso aqui vai estar em tesão, que é o Tesla. No chamado Sistema Internacional de Unidades, essa é a unidade de medida da intensidade do campo magnético. Tá? Medida em Tesla, no Sistema Internacional. Alguém pode tirar foto para mandar? Tira. O Tesla é a unidade de medida do campo magnético. Tá? Não é 1000, não é que nem quilo. Não, nada a ver. Não é tonelada também, até porque tonelada é um T minúsculo, né? O Tesla é a unidade de medida do campo magnético. Assim como ampere é da corrente elétrica, Tesla em homenagem a Tesla, realmente um cientista que teve uma colaboração muito grande no estudo da eletricidade, enfim, um cara que foi meio discriminado pelo mundo científico, tá? Mas com grandes trabalhos. E aí está a homenagem para ele na unidade do campo magnético. Eu vou exemplificar para vocês aqui, pegar 2 exemplos, tá, de campo magnético, onde a gente tem questões, tanto em vestibular quanto em Enem. Vou apagar aqui, tá? Exemplos. Vamos supor que eu tenho um fio, e esse fio está aqui representado, assim, ó, e ele é percorrido pela corrente elétrica aí com esse sentido. Aqui eu tenho um ponto P. Eu quero saber qual a orientação do vetor campo magnético lá no ponto P. Como é que fica representado o vetor campo magnético lá no ponto P? Como é que está o fio aqui? Deitado, certo? Então, pega alguma coisa para fazer, às vezes, do fio, pode ser uma caneta. Ó. Regra da mão direita, o polegar com a corrente para cá. Linha de indução tem essa orientação, certo? Como é que vai estar a linha exatamente aqui nesse ponto em cima do quadro aqui? Perpendicular à página. E ela vai estar entrando ou vai estar saindo? Entrando. E como é que eu represento um vetor quando ele entra no quadro? Quando um vetor estiver entrando, eu vou representar por um X. Está aqui o vetor campo magnético no ponto P. Isso aqui quer dizer que ele está entrando. E quando ele estiver saindo, eu vou representar por um ponto. Saindo. Entrando, saindo. Então, lá no ponto P, o vetor campo magnético está como? Ó, entrando. Se fosse aqui embaixo, como é que estaria o vetor campo magnético? Se fosse um ponto P aqui embaixo, como é que estaria aqui embaixo? Saindo. E aí seria aquele pontinho ali saindo. Tá? Essa é a representação que se dá. Eventualmente, a URGS costuma dizer que representa X para entrar e o ponto para sair nas questões. Mas nem todos os vestibulares dizem isso. Oi?
Entendeu a regra da mão direita? Corrente, linhas de indução. Como é que fica o vetor campo magnético? Ele é sempre tangente às linhas e tem o mesmo sentido da linha. Então, se a corrente está para cá, a regra da mão direita, como é que está a linha nesse ponto P que está aqui? Meus dedos indicam como é que está a linha. Como é que está a linha aqui? Está entrando ou está saindo do quadro aqui? Entrando, como é que eu represento um vetor que está entrando? X. Se fosse embaixo, estaria saindo. Como é que eu represento um vetor que está saindo? Pontinho. Tudo porque o vetor campo magnético tem sempre o mesmo sentido das linhas de indução. Certo? Então, assim, seria uma questão bem básica para a gente começar a ter essa representação vetorial para o campo magnético. Vamos pegar um outro exemplo um pouquinho mais elaborado. Um outro exemplo. Vamos supor que a gente tem aqui um fio percorrido por uma corrente elétrica I, um fio A percorrido por uma corrente elétrica IA, que é I, e a mesma distância do ponto P, porém, para o outro lado, 1, 2, 3, aqui, eu tenho um outro fio, digamos aqui que seja um fio B, percorrido por uma corrente elétrica I. Eu quero saber como é que fica, qual a orientação do campo magnético resultante lá no ponto P. Resultante porque tem mais de um campo magnético sendo gerado lá no ponto P. Tem um gerado pelo fio que eu chamei de A e o outro gerado pelo fio que eu chamei de B. Pela corrente que passa no fio A e pela corrente que passa no fio B. Essa questão aqui é uma questão de vestibular da URGS, lá do final dos anos 90, início dos anos 2000. Como é que eu vou resolver essa questão? Larga tudo e presta atenção, então. Em seguida tu copia ou bate foto, não tem problema. Eu tenho dois fios, eu tenho um ponto, certo? O que eu sei? As correntes são as mesmas, certo? Eu sei que o campo magnético é diretamente proporcional à corrente. Se as correntes são as mesmas, eu sei que, devido às correntes, os campos têm a mesma intensidade. As distâncias aqui são as mesmas. Tá? Isso ele estaria dizendo para nós, que eu tenho uma distância D, aqui eu tenho uma distância D também. As distâncias são as mesmas, eu sei que o campo é inversamente proporcional a D. Então, se as distâncias são as mesmas, isso não vai mudar a intensidade do campo de um nem do outro. Certo ou não? O meio é o mesmo, então tá tudo legal. Me cabe agora desenhar o vetor campo magnético. Como é que eu vou fazer o desenho? Como é que está o fio aqui? Se ele está representado assim. A corrente está saindo do fio, quer dizer que o fio está aqui cravado no quadro assim, certo? Então eu vou usar a regra da mão direita. No polegar está a corrente saindo, certo? Eu sei que a linha de indução é circular aqui, né? Então eu sei que ali pela altura do ponto P, a linha de indução tem essa forma aqui, ó. Ela tem essa orientação, certo ou não? Estou pensando só no fio A. Como é que eu desenho o vetor campo magnético lá no ponto A, no ponto P, gerado pela corrente que passa no fio A? Ela é tangente à linha de indução, com o mesmo sentido da linha, certo? Então aqui está o vetor campo magnético gerado pelo A, lá no ponto P. Alguma dificuldade nesse desenho, não? Tranquilo? Vamos para o fio B agora? Esquece o fio A, esquece a existência do A. Está aqui o B. Ele também está atravessando o quadro, perpendicular ao quadro, certo? Só que a corrente aqui está como? Está entrando. Então eu vou usar a regra da mão direita assim. Eu sei que vai ser circular com esse sentido, sentido horário. Então lá no ponto P eu vou ter uma linha de indução, mais ou menos com essa orientação, no sentido horário, que é esse aqui. Então o vetor campo magnético gerado aqui, ó, tem essa orientação. Certo ou não? Só olhando para esse e esquecendo o outro. Tranquilo? Eu tenho dois vetores, um assim e um assim. Para onde é que vai apontar o resultante? Se esses dois têm o mesmo tamanho, o resultante vai estar exatamente entre eles, né? Então, o meu vetor campo magnético resultante vai ter mais ou menos aqui essa configuração. Ele vai ser alguma coisa mais ou menos assim. Tu vê que não tem nada que envolva cálculo aí.
envolve apenas desenho. Tem que ter um pouco mais de coordenação para mexer com a mão, né? Eu não tenho, ótimo. Pode, tira a foto. Aqui ou lá? Se os valores forem diferentes e as distâncias forem as mesmas, o que tiver maior I vai ter maior campo magnético. Aí tu vai ter um vetor maior. E se um vetor é maior que o outro aqui, ele vai ficar desenhado mais próximo do maior. Mas continua sendo desenho intuitivo, não tem cálculo, porque não tem valores para trabalhar, certo? Se eu soubesse aí qual é o ângulo, qual é o tamanho do vetor, enfim, eu poderia trabalhar um pouco mais. Mas aí é muita matemática para pouca física. Vamos pegar mais um exemplo. Dados os fios 1 e 2. Bom, esse exemplo aí, pessoal, é um exemplo de questão de vestibular, também da URGS, tá? De mais tempo também, não é de um. É de mais tempo. Onde eu tenho dois fios paralelos, retilíneos, muito longos. Tenho ali... Professor. Oi? Sim. Tem uma pergunta ali no chat da última questão. Ah, desculpa, querida, eu não vi. Deixa eu achar aqui. Eu não entendi por que a orientação do campo ficou nesse sentido. Tem como tu explicar de novo? Juliane. Juliane, é sobre essa questão aqui? Essa segunda ou sobre a primeira? Juline. Juline. Ah, é sobre a segunda. Tá bom, Juline, obrigado. É sobre essa, né? Tu entendeu, Juline, por que a linha, a corrente que está passando aqui, neste fio, está para fora e o fio está assim, então eu vou desenhar a linha de indução naquele ponto P, gerado pela corrente que passa aqui, ó. Então, como a corrente está saindo, a linha de indução tem esse sentido aqui, o sentido anti-horário. Então, o vetor campo magnético gerado pela corrente que passa aqui lá no ponto P é tangente à linha de indução e tem o mesmo sentido dela. Como a linha tem esse sentido, o vetor tem esse sentido aqui, certo? O Mauro está pedindo para alguém descer aí. O Schwingel, o Costa, o Schwingel e o Peterson. Ah, mas é para descer 2 vezes. Pedi para descer 2 vezes, mas...
É para descer na secretaria, aqueles que eu citei aqui. O Costa, o Schwingel e o Petersen. O Costa, o Schwingel e o Petersen. Tá? Te liga aí, ó. Eu estava dizendo, então, para a Juline, assim, eu tenho um fio A, a corrente está saindo do fio, o fio está aqui cravado no quadro, ó, e a corrente está saindo. Então, a linha de indução, corrente para cá, a linha de indução tem essa orientação. Se eu quero desenhar um vetor, eu tenho que desenhar a linha de indução, porque eu sei que a linha de indução é tangente à linha de indução no ponto, o vetor campo magnético é tangente à linha de indução no ponto considerado, e tem o mesmo sentido dela, que é anti-horário por causa da regra da mão direita. Então, por isso eu desenhei o roxo para cá. Aí eu esqueço o fio A e penso só no B, onde a corrente está entrando. Se a corrente está entrando, está aqui o fio, ó, regra da mão direita, o polegar entrando no quadro, a linha de indução tendo esta orientação. Circular no sentido horário. Então, lá no ponto P, o vetor tangencia a linha e tem o mesmo sentido dela. Está ali o vetor. Um vetor para cá, outro para cá. Para onde é que aponta o resultante? Eu posso pegar esse vetor, projetar aqui, pegar esse aqui, projetar aqui, juntar a origem dos dois vetores com o encontro das projeções e desenhar o vetor resultante, que é onde ele está. Não sei se ficou claro para ti, Juline. Tá, a pergunta da Juline eu entendi. Mas como que eu sei que uma corrente está entrando e a outra está saindo? Como é que eu sei o sentido da corrente? O que o X quer dizer? E o ponto? E aqui tem IA, e aqui o que eu tenho? E aqui IB, e o que eu tenho aqui? Então aqui está entrando a corrente, polegar para dentro, e aqui está saindo, polegar para fora. É aí, certo, Juline? Entendeu? Ficou claro? Show de bola, show de bola. Bom, isso vai valer agora no próximo, pessoal. No próximo exemplo. No próximo exemplo, a gente tem assim. Eu tenho um fio verde aqui, percorrido por uma corrente de 1 ampere, um fio vermelho percorrido por uma corrente de 2 amperes. E eu tenho as faixas A, B e C. Eu quero saber a orientação do campo magnético resultante em A, em B e em C. Essa questão é um pouquinho mais elaborada que a anterior, mas funciona legal. De novo, a gente não vai calcular nada, a gente só vai intuir, aqui usando as relações que nós trabalhamos até agora. Eu esqueço a presença do fio vermelho e eu tenho aqui a corrente subindo, certo? No fio verde. Pega alguma coisa para fazer às vezes do fio, usa a regra da mão direita, ó, polegar com a corrente está indicada aqui, ó, está para cima, corrente para cima. Como é que vão estar as linhas de indução à direita do fio verde em função da corrente que passa nele? Como é que eles vão estar à direita aqui? De que forma eu vou representá-las? Entrando, então eu vou ter aqui um campo magnético 1 no ponto B, entrando, né, que é um xizinho, e lá no C também, entrando. E a esquerda do fio verde, ó, a esquerda, como é que vai estar? Regra da mão direita, ó, corrente para cima, linha de indução, vai estar saindo. Saindo é o pontinho. Campo magnético 1, em A, saindo. Então, entrando aqui, entrando e saindo. Entendemos por que está entrando à direita e está saindo à esquerda? Vamos ver se ficou claro aqui. Juline, vê se ficou claro para ti agora. Por que entra de um lado e o que sai do outro. Legal. Esquece a presença do fio verde. Agora vamos só no vermelho, tá? Desculpa. Nós estamos falando do fio verde, certo? Do fio verde, a corrente está para cima, tá? Então aqui está entrando, para lá também está entrando e para cá está saindo, certo? Agora nós vamos ver com o vermelho, que era o que tu estava fazendo, né? Então, vamos pegar o vermelho. A corrente está subindo. Como é que está a linha de indução aqui à direita do fio vermelho? Entrando. Então aqui é X. B do 2 em C, certo? E como é que fica a esquerda do fio vermelho aqui? Aqui está saindo, então, ó, saindo é o pontinho, né? B do 2 lá no ponto B. E aqui também vai estar saindo, né? B do 2 lá no ponto A. Certo ou não? Bom, quando eu quero saber o vetor resultante, eu tenho dois com o mesmo sentido, para onde é que vai apontar o resultante de dois vetores que têm a mesma orientação, mesma direção? A mesma direção e o mesmo sentido.
certo? Então, vê bem, aqui, deixa só eu achar uma cor que eu não usei ainda, eu tenho dois vetores que estão saindo, e eu vou somar esses dois, o resultante tem que estar saindo. Então, aqui está saindo o resultante em A. B, resultante em A, está saindo. Que era o que teria nas alternativas, tá, pessoal? Teria assim, no A, no B, no C, enfim. Aí tem que ver qual é que está certo. A, B e C. Aqui eu tenho um entrando e um saindo. Quando eu tenho dois com sentidos contrários, eu preciso saber qual deles é o maior, né? Se eles forem numericamente iguais, eles se anulam. Então, vou deixar para depois aqui. Aqui eu tenho dois entrando, certo? Então, como é que fica o resultante de dois entrando? Mesmo sentido, tem que estar entrando também. Então, aqui é o campo magnético resultante em C, entrando também. Certo ou não? Legal. Agora, aqui em B, pessoal, eu tenho um que está entrando e um que está saindo. Se eu tenho um que está entrando e um que está saindo, eles têm sentidos contrários, eu tenho que saber qual deles é o maior. Eu sei que o campo magnético é diretamente proporcional à corrente. Em qual dos dois fios está passando a corrente maior? No fio 1 ou no fio 2? O dobro da corrente que passa no 1, passa no 2, certo? 2 amperes é o dobro de 1. Então, se for só pela corrente, o campo vermelho aqui é o dobro do verde, certo? Porque o B é diretamente proporcional à corrente. Mas ele é inversamente proporcional à distância. Porém, essa distância daqui até aqui, aparentemente, e na realidade, é a mesma. Tá? Essa distância é a mesma desta. Então, se as distâncias são iguais, só me interessa a corrente. E desses dois vetores, qual seria o maior, então? O verde ou o vermelho? O vermelho é maior porque a corrente que está passando no fio vermelho é o dobro da que passa no fio verde. Então, qual vai predominar se um entra e sai, se o maior está saindo? O saindo. Então, aqui eu vou ter um campo magnético resultante em B que vai estar saindo. Certo? Tu vê que não precisa fazer conta. Basta tu conhecer a relação do campo com a corrente, do campo com a distância, para poder encontrar o resultado daquilo que está pedindo. Vê se ficou legal assim. Tinha me feito uma pergunta aqui se vai cair caso inspiras na prova. Eu não sei se vai cair caso inspira, tá, pessoal? Porque, em geral, não sou eu que faço a prova de vocês. Eu indico para o Jorge o que pode cair. Mas, só para confirmar com vocês, na quarta-feira a Cláudia tem aula com vocês 2 períodos, eu vou pegar um dos períodos dela, para repor um dos períodos que eu teria na segunda passada, e sexta é o período do Alex. Então, aí eu vou finalizar os assuntos. Sem estresse. Certo? Posso apagar? Tá ficando mais claro isso aqui? Tá. Bom, mas se tá fácil assim, vamos tentar complicar então, né? Pra ter graça, senão não fica com graça. E como é que isso aqui vai ficar mais engraçado, se é possível isso? Ao invés de eu trabalhar com fio retilíneo, eu posso girar o fio e deixar ele assim, ó. E aí eu transformo o fio numa espira. Então eu posso ter, ao invés do fio retilíneo, eu posso ter uma espira. Espira. Uma espira, pessoal, fica bem simples de trabalhar, porque, em geral, a espira, eu só posso ter, em princípio, dois sentidos, se eu estou olhando a espira de frente para a corrente, né? Ou o sentido é horário ou é anti-horário. Não tem outra possibilidade. Se estiver de lado, aí sim, mas também não são 2 sentidos. Vamos imaginar assim, ó, pessoal, primeiro assim, desta forma. Se eu tiver um fio assim colocado, digamos assim, de lado, tá? Meio de lado, ele está aberto aqui assim, e vamos supor ainda que a corrente que passa aqui tem essa orientação, ó, corrente elétrica aqui, com essa orientação. Essa corrente está vindo aqui, certo? E vem para cá. Mesma corrente elétrica I, está passando aqui. Como é que eu representaria as linhas de indução se a corrente vem nesse sentido aqui, dentro da espira? Como é que eu representaria? Se a corrente vem assim, as linhas de indução por dentro da espira vão estar como? Saindo, né? E na parte de dentro do quadro, como é que elas vão estar? Entrando. Então eu teria aqui linhas de indução que terão esta representação. Por dentro do quadro está entrando e por fora aqui, para a parte externa, está saindo. Ó, entra por trás e sai pela frente. Entrando por trás, saindo pela frente. É isso? Legal. Se eu olhar assim, eu tenho então, na frente, o vetor campo magnético está saindo. É isso? O vetor campo magnético está saindo. Está aqui, ó. Saindo.
B está saindo. É isso? Na frente. E na parte de trás vai estar entrando. Então eu vou ter um ímã com 2 polos. Um está saindo, no outro está entrando. Certo ou não? Eu tenho um ímã que é elétrico. Esse ímã vai ter um campo magnético, vai ter um campo magnético B. Vai ter um campo magnético B. Que é diretamente proporcional à corrente que passa no fio. Então, se eu vou aumentando a corrente no fio, eu vou conseguindo fazer o campo magnético ficar cada vez mais forte. Se eu vou diminuindo a corrente que passa no fio, eu vou conseguir fazer o campo magnético ficar cada vez mais fraco. Se eu aumentar o raio dessa espira, em relação à parte central, tá bem no centro da espira, que é o que vai me interessar. O campo deve aumentar ou deve diminuir, mantendo a corrente constante? Eu estou ficando mais perto ou mais longe do fio à medida que eu aumento o raio? Mais longe. Então o campo é inversamente proporcional ao raio. Se eu juntar tudo isso aí, pessoal, a intensidade do campo vai ser calculada assim, ó, em 0, dependência do meio, né? Se for o vácuo, é 4π vezes 10 a menos 7, enfim, Tesla vezes metro dividido por ampere, vezes a corrente que está passando na espira, tudo dividido por 2R. O que é 2 vezes o raio? É o diâmetro. É o diâmetro. Então, essa espira tem um raio aqui, ó. Falta de cor é terrível. Essa espira tem um raio. Tá? Quanto maior o raio da espira, menor é a intensidade do campo magnético no centro da espira. No centro da espira, que é onde ele é mais forte. E com isso, pessoal, eu consigo construir um ímã elétrico. E mais do que isso, se eu inverter o sentido da corrente, o que vai acontecer com quem está na frente aqui? Se a corrente estava vindo nesse sentido aqui, o campo estava saindo. Se eu inverter o sentido da corrente, como é que vai ficar o campo aqui na frente? Eu vou inverter. E se tu lembrar do ímã, quando a gente falou do ímã, lembra das linhas de indução? Se eu tenho lá um polo norte, eu tenho aqui um polo sul, como é que estão as linhas de indução no polo norte, como é que estão as linhas de indução no polo sul? Se eu desenho um ímã assim em forma de barra, norte e sul, as linhas de indução saem da onde? E entram aonde? Então, se está saindo do norte aqui, entrando no sul, ó, saindo do norte, entrando no sul, sai do norte e entra no sul, o norte, o vetor vai estar saindo. Como é que é saindo? É o pontinho. Então, isso aqui quer dizer que eu tenho um polo norte. E aonde está entrando? É um xizinho. Então, o polo sul é onde o vetor campo magnético está entrando e o polo norte é onde o campo magnético está saindo. Com isso, desta forma aqui, ó, na frente eu tenho qual polo? Se está saindo. Para esse desenho aqui. O norte. E se eu inverter o sentido da corrente, eu vou ter um polo sul. Então, eu consigo ter amplo domínio do meu ímã elétrico com a espira. Eu posso fazer o campo magnético ficar mais forte, ficar mais fraco. Eu posso mudar os polos, inverter a polarização do ímã, certo? E eu sempre vou ter os dois polos. Sempre eu vou ter os dois polos. E quer ver como fica fácil da gente identificar qual é o polo que vai ter no ímã, sem nem usar a regra da mão direita? Vamos pensar que assim, ó, se eu tiver a corrente aqui num sentido, horário. Tá aqui, a corrente no sentido horário, tá? Então aqui o sentido da corrente é horário. Certo? A corrente está no sentido horário, tá aqui, ó. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou desenhar aqui, ó, o sentido da corrente nas perninhas da letra S. Isso vai dar um sul. Ou então, se tu não quiser fazer por fora, tu pode fazer assim, ó, bem fácil. Junta aqui. Que letra é essa? Ah, não, Z não é. Z é assim, né? Se não consegue enxergar bem, daqui assim tu gira um pouquinho, vai ficar um S. Tá, tudo bem. E se tu tiver uma corrente assim, ó, se tu tiver a corrente assim, qual é o sentido da corrente aqui assim? Ó? Aqui o sentido é anti-horário.
Se o sentido é anti-horário, junta aqui, ó. Que letra é essa? N. Então quer dizer que aqui eu vou ter um polo norte e aqui eu vou ter um polo sul. Em que face é essa que eu tenho aqui? Um sul. É na face que está apontando para nós ou que está lá para trás? Que face eu tenho sul aqui? Que polo é esse aqui? Polo sul. Isso é a face que está voltada para ti ou a face de trás? Quem é que está enxergando essa aqui? É tu ou quem está lá atrás? É tu que está aqui na frente do quadro. Quem estiver lá atrás vai enxergar um N. Tu está enxergando o N aqui. Se tu estivesse lá atrás, você ia enxergar o S. Por que confuso? Ó, faz o desenho da corrente aqui, ó. A corrente não está aqui assim? Tá ou não? Juntou aqui, qual é o polo que tu tem aqui? Para ti, não é o que tu está enxergando? Tu não está aqui, tu não está lá atrás. Quem estiver lá atrás vai enxergar um S, de sul. Porque se aqui tem norte, qual é o polo que tem do outro lado? Sul. Quer comprovar com a regra da mão? Comprova. Ó, a corrente não está nesse sentido aqui? Como é que vão estar as linhas de indução aqui no centro? Saindo é qual? É norte. E a mesma coisa aqui, ó. Como é que está a corrente? Não está nesse sentido? Como é que estão as linhas aqui dentro? Então, entrando é sul. Se é norte de um lado, no outro lado é sul. Se é sul de um lado, no outro lado é norte. Então, aí tu tens a espira. Tá? Tem como calcular e tem como identificar o polo magnético. Na quarta eu volto para a gente juntar mais espiras e fazer alguns exemplos, tá bom? Obrigadinho por enquanto. Tchau para quem está em casa, tchau para vocês que estão aqui. Vocês têm sexto período hoje, não? Não? Ah, coisa boa. Que vida mansa!